Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia, nossa aula de número 6. Com vocês, a professora Janine, e o tema da nossa aula de hoje são os indígenas e o povo brasileiro. Vamos identificar os objetivos da nossa aula? Nós vamos, então, analisar as circunstâncias do povoamento do Brasil, vamos compreender a influência indígena na composição da população brasileira e apreciar a diversidade cultural indígena. Vocês já pararam para pensar quando tem aquela pergunta assim: quem descobriu o Brasil? Aí todo mundo responde: Pedro Álvares Cabral. Será que foi ele que descobriu? Quando eles chegaram aqui no Brasil, não tinha ninguém? Essas terras estavam sozinhas, ninguém vivia aqui? Quando a gente fala em descobrimento do Brasil, nós temos que lembrar de falar assim, descobrimento do Brasil pelos portugueses. Para eles era uma terra desconhecida, mas aqui já existiam pessoas, que eram os índios. Quando os portugueses chegaram lá, em abril de 2500, as primeiras embarcações lá, aqui eles encontraram pessoas, aquelas tribos indígenas, e esses já habitavam essas terras e outras da América, né? E com isso, eles, como eles viram os portugueses chegando, eles tentavam proteger a terra deles, né? Como se alguém chegasse na nossa casa sem avisar. O que é a primeira reação que a gente vai ter dos nossos pais? Eles vão dizer: não, peraí, quem é você? Se identifique, eu te convidei? Não, eu te conheço? O que você quer fazer aqui? Qual é a tua intenção aqui? Da mesma forma, os indígenas, eles tentavam defender as terras, se proteger. E eles não tinham uma comunicação muito boa, até porque não conseguiam se comunicar com os portugueses, né? E para amenizar um pouquinho, né, para os portugueses poderem então entrar nas terras brasileiras, eles ofereceram algumas coisas assim, algumas peças para ganhar a confiança dos índios. Eles presenteavam os índios com espelhos, por exemplo. Os índios nunca tinham visto ou tinham se visto refletido em alguma coisa. Eles se viam talvez no reflexo da água do rio, né? Mas não em um espelho. Facas, outros utensílios que os portugueses já tinham, para os indígenas isso era muito diferente, né? E eles começaram a fazer essas trocas para amenizar um pouquinho, né, a chegada dos portugueses, para tentar fazer uma certa amizade, né, e para poderem ficar por ali. E aos pouquinhos, né, as terras brasileiras foram sendo povoadas pelos imigrantes portugueses, espanhóis, para a extração do pau-brasil. Lembram daquele tratado lá de Tordesilhas, que eles dividiram o Brasil em duas fatias, um lado para os espanhóis e outro para os portugueses, para que eles pudessem explorar as terras novas? Explorar como, né, gente? Se haviam pessoas aqui, donas dessas terras. Veja só como essa história aconteceu. E junto com esses novos povos, né, os portugueses e os espanhóis, eles trouxeram também problemas para os habitantes locais, como problemas de saúde. Eles trouxeram doenças para cá, porque vinham de uma realidade bem diferente que os indígenas. Então, algumas doenças os indígenas nunca tinham tido contato até então. E esses novos povos trouxeram para eles. Com essas doenças que foram trazidas pelos europeus, os indígenas não tinham defesas suficientes, não tinham contato com isso, e também naquela época não se tinha conhecimento da medicação que nós temos hoje, por exemplo. Os indígenas não usavam medicação, não iam na farmácia comprar remédio, né? Nem tinham médicos. Eles se tratavam com ervas, com chás,
com tudo que vinha da natureza. E essas doenças atingiram os indígenas de uma forma que reduziu a população indígena. O que quer dizer isso? Que levou à morte muitos dos indígenas, porque eles não sabiam como tratar dessas doenças e não tinham pessoas também que conhecessem e pudessem fazer isso para eles. E também ninguém estava muito preocupado, né? Não tinha um trabalho de saúde para atender deles como nós temos hoje. Então, quem adoecia, sobrevivia se fosse forte ou então acabava morrendo. Então, sobre a população indígena brasileira, em 1500 estimava-se que 4 milhões de indígenas viviam aqui. Mas devido a essas doenças trazidas pelos portugueses, né, e espanhóis, pela morte dos nativos no combate também, que eles brigavam bastante pelo domínio das terras, o povo diminuiu muito, que a gente chama de drasticamente. Então, muitos deles morreram. Lá em 1991, o IBGE, que é o Instituto de Geografia e Estatística, contabilizou e incluiu a população indígena no censo demográfico, né? Eles começaram a ser contados também como uma população brasileira, veja, só em 1991. E percebeu um aumento dessas pessoas, né? E isso se deve à melhoria do sistema de saúde, que ajudou a diminuir a mortalidade desses povos. Então, a gente sabe que nas aldeias, hoje, já se tem conhecimento, algumas pessoas são designadas para cuidar desses povos, então acabam levando médicos, remédio, as vacinas, tudo que eles precisam ter, como nós temos, né, para que se protejam dessas doenças e outras, né, que podem afetar a saúde e a população deles. Nos dias de hoje, as terras indígenas são geralmente demarcadas e reconhecidas pelo governo. E isso garante à população indígena que o direito de uso dessas terras seja exclusivo deles e a preservação dos recursos naturais necessários para a sobrevivência. Então, agora eles têm esse respaldo, né? Essa segurança de que as terras onde eles vivem são deles e que outras pessoas não podem invadir, não podem extrair de lá as árvores, os animais e tudo que eles precisam para sobreviver. Vocês sabem que os indígenas sobrevivem do que vem da natureza. Ainda nós temos aldeias que vivem de um jeito bem primitivo. Então, se uma outra pessoa, um outro povo, uma outra instituição entrar no território deles e, por exemplo, desmatar uma grande área para a produção de animais, né? Ou para plantio de soja, milho, qualquer outra espécie de planta, vai prejudicar a sobrevivência dessas pessoas. Por isso, é necessário, então, eles têm essa segurança de que as terras são demarcadas e nesse espaço essas terras são deles. Não pode entrar e extrair nada de lá, tá? A não demarcação dessas terras podia significar a invasão, né? Quando não se tinha essa demarcação, qualquer um podia dizer, eu comprei essas terras aqui. Ou, eu quero explorar essas terras aqui, quero tirar o que tem de madeira, eu quero tirar essas mudas de árvores, eu quero tirar essas sementes, eu achei bonito, eu quero usar na indústria e eu vou levar daqui. Não pode. Então, com essa preservação, com essas demarcações, é preservado esse espaço natural para que eles também possam viver bem. Cultura indígena? Será que a gente tem um pouquinho da cultura indígena? Será que eles influenciam na formação do povo brasileiro? Será que a gente tem um pouquinho da mistura dos indígenas? Então vejam lá, desde a culinária lá da região norte, a gente vai pegar um exemplo, ela é rica em elementos da cultura indígena, como a maniçoca e a utilização do tucupi.
Sabe o que é o tucupi? É um sumo amarelo que é extraído da raiz da mandioca brava, que é uma mandioca que a gente não pode comer, né? E ela é ralada e espremida. Ela é usada em alguns pratos típicos, né? Também tem frutos como o caju, a acerola, eram consumidos pelos indígenas e seus respectivos nomes tiveram origem da língua tupi. Vejam só. O açaí, o guaraná, a tapioca que nós consumimos e nós conhecemos aqui também são explorados, né, da indústria alimentícia e são oriundos, né, eles vêm de hábitos alimentares indígenas. Vejam só. Então, quando você estiver comendo lá o seu açaí, você lembra, olha, isso aí é influência cultural de quem? Dos indígenas. Quando você tomar um guaraná, ou quando você pedir a tua tapioca, ou for fazer a tua tapioca em casa, agora a gente já consegue fazer em casa, né? A gente vai lembrar que isso tudo é de origem tupi, que nós temos na nossa influência até na culinária. Veja só que legal. E também nós temos várias palavras comuns no nosso cotidiano que são de origem indígena, como por exemplo, olha só, maracujá, o guaraná, como nós falamos ali, a mandioca, caju, a acerola, a moringa, o tambaqui, o pirarucu, a oca, são todos de origem tupi, né, indígena. O consumo da mandioca, dos peixes típicos de rios brasileiros, como o pirarucu, o cará, as frutas brasileiras, como a acerola, o maracujá, o guaraná, estão em nossas mesas hoje graças à presença marcante da cultura indígena na formação da cultura do Brasil. Olha só que legal! Às vezes a gente não se dá conta de como esses indígenas estão presentes no nosso dia a dia. E aqui nós temos vários exemplos da presença deles. Vocês sabiam que alguns nomes são de origem indígena? Eu trouxe ali um exemplo para vocês, que é o nome Tainá. Vejam lá. Tainá significa astros celestes ou estrela da manhã. O nome Tainá se originou a partir do idioma indígena brasileiro, dos Tupi-Guarani, Tainã, que é considerado como uma designação, né, para alguém. Então, essa pessoa é uma estrela, é uma pessoa iluminada. Eu trouxe também alguns nomes que são de origem indígena. Vejam lá, se de repente você conhece alguém ou de repente o seu nome é de origem indígena. O nome de meninos aqui, ó. Cauê é de origem indígena, já tive um aluno com esse nome. Moacir, Kaique, já tive vários alunos com esse nome. Raoni, Rudá, Jandir e Piatã. Vejam lá, se de repente vocês não conhecem alguém com um nome desses. Se conhece, contem lá. Você pergunte se ele sabe a origem do nome dele. Se não souber, você conta que é de origem indígena, tá bom? Então, chega lá aquele momento que a gente pega o nosso caderno para fazer a anotação da aula de hoje, né? Vamos colocar a data, o tema da nossa aula. Vocês podem colocar lá os indígenas e a formação do povo brasileiro. Vocês vão colocar todas as informações que vocês identificaram nessa aula. Interessante colocar lá alguns nomes de comidas, as influências do povo indígena no nosso dia a dia, tá? Feito isso, você está prontinho para a atividade proposta. Eu fico por aqui e desejo a você bons estudos!